Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui agora a trajetória dos reis de Israel e dos reis de Judá. Se você não viu a aula passada, eu falei sobre a árvore genealógica do rei Saul. Falei da família dele, da casa de Saul e de todos os seus familiares, tá? Veja bem, se você não viu, assista esse vídeo porque ele é muito importante. Aqui nós vamos falar agora sobre a trajetória de Isbosete. Quem foi Isbosete? Isbosete, rei de Israel, filho de Judá. Aliás, filho de Saul, né? Eu falei Israel, lembrei de Judá. Então, Isbosete, da tribo de Benjamim, ele era filho de Saul, e ele vai reinar sobre todo Israel logo depois da morte do seu pai. Esse quadro aqui, que eu vou passar daqui a pouco, vai esclarecer melhor. Antes de começar, eu queria só lembrar você que nós temos o curso de cronologia bíblica completo, ele vai de Adão até o Novo Testamento, ano a ano, você tem lá informações preciosas, tudo documentado com os textos bíblicos, tá? Você tem muita coisa para pegar ali e aprender, bem interessante. Toda essa cronologia bíblica de Adão até o Novo Testamento. Muita coisa boa, e quando chega na parte dos reis, nós estamos detalhando um por um, tudo bem? Vamos lá então. Isbosete ele começa a reinar quando? Essa linha verde ali, ó, que tem o ano 30, né, até o ano 40, esse ano 40 é o ano da morte de Saul. Ele reinou durante 40 anos e quando ele morre, naquele mesmo ano, quem vai começar a reinar? Isbosete. Isbosete começa a reinar e Davi do lado de lá. Então essa linha azul, que você está vendo ali ao lado, essa linha azul é o Davi que vai reinar também 40 anos. Tá? Já o Isbosete, ele vai reinar só 2 anos. Você está vendo ali que ele reina no ano da morte do pai dele e no ano seguinte. Então nós vamos ver essa trajetória. Aqui eu escrevi algumas anotações. A trajetória do rei Isbosete, filho do rei Saul, inicia-se juntamente com a ascensão de Davi ao trono. Então eles começam junto. Tá? Após a morte de Saul, ambos começaram a governar em Israel. Cada um deles reinou sobre uma parte do território. Então, você vai ver como que acontece isso. Davi e Isbosete, eu coloquei aqui porque, embora eles estão reinando em partes diferentes de Israel no mesmo período, Davi e Isbosete não tinham rivalidade pessoal. Você vai observar isso pela fala de Davi. Tá? Pelo contrário, Davi testemunha que Isbosete era um homem justo. Tá? Porém, os generais dos dois, que nós vamos ver que eles eram parentes de cada um dos reis, tá? Eles acabaram por se enredar em uma guerra que não teve um final feliz, teve um final trágico. Tem o número 1 na frente da palavra Isbosete, esse número representa o quê? Isso está aqui embaixo. Isbosete, filho de Saul, chamado Esbaal, tá? Em 1 Crônicas 8 e também em 1 Crônicas 9. Vou continuar aqui. Então os dois não eram rivais pessoalmente. Pelo contrário, Davi tinha muito respeito pela casa de Saul, embora Saul tentou matar Davi algumas vezes, mas Jonatas, filho de Saul, livrou Davi, tá? Então vamos lá. O início do reinado de Davi e também de Isbosete. Davi é ungido em Hebron. Guarda essa palavra. Hebron é aquela cidade onde ficou a sepultura de Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e Lia. Lembrando que Raquel não foi sepultada ali, tá? Mas também foi local de vários outros eventos. Então Davi é ungido em Hebron pelos homens de Judá, apenas sobre a casa de Judá. Isso é, Davi está reinando entre os seus parentes da sua tribo, que é a tribo de Judá. Abner, que era primo do rei Saul, agora pega o filho de Saul, chamado Isbosete, né? E o Abner era general do exército. Na aula passada eu já expliquei isso, quando eu falei da árvore genealógica de Saul, falei de Abner, primo de Saul, homem muito importante, general do exército de Israel. Ele leva o Isbosete, filho de Saul, para Maanaim, e lá na cidade de Maanaim, ele constituiu o Isbosete como rei sobre todo Israel, exceto Judá, porque quem governou sobre Judá nesse período foi o rei Davi, tá bom? Então, eu queria falar um pouco sobre a guerra que foi instigada pelos dois generais, tá? Abner, filho de Ner, que ele era general do exército de Israel, estava com seus homens em Maanaim, onde foi o caso que Isbosete foi constituído como rei. Enquanto isso, Joabe, sobrinho de Davi e filho de Zeruia, irmã de Davi, general do exército de Judá, estava em Hebron.
Então você vai ver essa cena no próximo quadro que eu vou colocar, vai ficar mais fácil. Ambos moveram seus exércitos para Gibeão, então eles estão se encontrando, tá? Embora Manaim é um pouco mais longe, mas eles estão se encontrando ali em Gibeão, e os dois grupos ficaram cada um de um lado do poço de Gibeão. Eu coloquei aqui duas observações. Abner era primo de Saul, seu pai chamado Ner era tio de Saul. Já esse poço às vezes pode ser traduzido por cisterna ou açude, só um detalhezinho aí para ficar claro tudo, tá? Então você tem aqui agora os dois reis lá em cima, o rei Isbosete e o rei Davi. O reino de Isbosete, todo Israel. O reino de Davi, a casa de Judá, isso é a tribo de Judá. Então, Isbosete é óbvio que ele reina sobre todo Israel, menos, ou exceto, a tribo de Judá. O pai de Isbosete, o rei Saul, que era benjamita, ou seja, ele era da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim é importante porque é nessa tribo que fica a cidade de Jerusalém, tá? Já o pai de Davi, Jessé, Efrateu, de Belém de Judá. Tá? Então tem as duas referências aí. Falando dos dois reis, você já sabe que Davi fala muito bem de Isbosete, fala que ele era um homem justo. Tá? E essa é uma palavra muito forte que ele usa para testemunhar, e a gente vai ver daqui a pouco sobre isso. Agora aqui está o problema, os dois generais. Porque o Joabe, que era sobrinho de Davi, e o Abner, que era tio não, ele era primo do Saul, né? Então, que era o pai do Isbosete. Então, eles acabam fazendo uma guerra. Abner e Joabe. Abner coloca o seu exército ali na base em Manaim, e o Joabe, a base, aqui está escrito Manaim do Joabe, mas não é não. Vamos corrigir aqui. A base do exército de Joabe, na verdade, era Hebron. O que eles vão fazer? Eles vão pegar esses dois exércitos, eles vão juntar eles lá em Gibeão. E a gente vai ver o que vai acontecer aqui daqui a pouco, tá? Nessa batalha acontece, algumas pessoas morrem, o exército de Davi prevalece, tá? Mas Abner acabou matando Azael. Azael é morto por Abner. Quem é esse Azael? Qual a importância de Azael? Morreu tanta gente, mas Azael não era qualquer um. Ele era irmão do Joabe. Você lembra quem que era o Joabe? O Joabe é o general do exército. Então, Azael é irmão de Joabe e irmão de um outro cara importante chamado Abisai. Azael era tão veloz que está escrito na Bíblia que ele era ligeiro como uma gazela selvagem. Então, você precisa entender que está falando da velocidade ali. Ele era um cara que a pé ele corria muito. Então, se ele era ligeiro como uma gazela selvagem, provavelmente ele conseguia acompanhar até um cavalo correndo. Então, ele era um camarada dos grandes do exército de Davi, tá? Então Azael é morto por Abner. Em sua última batalha, ele perseguiu Abner de forma tão intensa que o general Abner, o que ele faz? Ele propôs que o Azael parasse de correr atrás dele em troca de uma armadura, mas ele estava tão determinado que não se desviava para nenhuma direção. Por isso, o Abner falou, se você continuar correndo, eu vou ter que matar você. E ele continuou correndo, insistindo. Abner não viu saída, porque o Azael ia acabar pegando ele, e ele iria acabar morrendo. Então, nessa circunstância, o que aconteceu? O Abner foi lá e atravessou o Azael com a sua lança. É uma cena que dá para você imaginar. Imagina que o Abner está correndo, né? Não sei se estava a cavalo ou a pé, e o Azael começa a correr atrás dele, vai e não para de correr atrás dele. Nisso, bastava o Abner jogar a lança para trás, porque o outro está correndo em direção a ele, né? Eu fiquei tentando imaginar essa coisa aí, como é que funcionou. Mas o Azael, quando ele morre, está acontecendo de fato a morte de um herói. Porque o Azael, ele era um dos mais importantes heróis de guerra do exército de Davi. Você vai ver isso aí em 1 Crônicas 11, 26. Azael ainda fazia parte dos famosos 30 valentes de Davi. Lembra que ele é irmão do capitão de Davi, do Joabe, e que agora está nervoso com o capitão de Isbosete, né? E o Azael, além dele ser um dos homens mais importantes do exército de Davi, ele ser um dos 30 grandes, né, dos valentes de Davi, ele também era chefe de 24 mil homens. Então Azael não era qualquer coisa, como o Abner também não era, né? E aí, o que vai acontecer? O Abner, ele faz uma aliança com Davi, mas ele é morto por Joabe. Davi não tinha parte nisso e nem sabia que Joabe acabaria vingando a morte do seu irmão ali. Então, a Bíblia diz que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se fortalecia cada vez mais enquanto a casa de Saul se enfraquecia.
Naquela primeira guerra, para você ter ideia, a casa de Davi venceu, mas perdeu esse camarada tão importante chamado esse aqui, ó, Azael, tá? Nesse tempo, todas as tribos de Israel estavam sob o reinado de Isbosete. Somente a casa de Judá seguia a Davi. Após ser repreendido por Isbosete, Abner fez aliança com Davi e prometeu ajudá-lo a unificar todo o reino de Israel. Mas acabou isso aqui, ó. Mas foi morto por Joabe e Abisai, que eram os dois filhos de Azael, que vingaram a morte de Azael, seu irmão. Quando Davi fica sabendo da morte de Abner, ele repreende Joabe e sua família. Ele se entristeceu tanto que fez uma lamentação por Abner. Ele fez uma espécie de um cântico de lamentação, tá? Ele lamenta profundamente, repreende Joabe, e ele fala, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Afinal de contas, ele acabou de fazer uma aliança com Abner, mas Abner acabou sendo morto ali, tá? Outro detalhe, Isbosete também ficou sabendo da morte de Abner e teve muito medo. Então imagina, o seu general morreu lá no território de Davi. E Isbosete não tinha experiência. E aí, aquelas pessoas que eram para ser as pessoas de confiança para assumir agora a posição deixada por Abner, que seria do general do exército, os seus comandantes, dois dos seus principais comandantes do exército, chamado Baaná e Recabe, mataram ele quando ele estava deitado na sua cama, e a Bíblia fala que ele estava dormindo no maior calor do dia, provavelmente meio-dia, sei lá, 3 horas da tarde, o que dá a entender que é meio-dia. Então, Isbosete é morto pelos seus próprios homens. Esses dois cabeçudos aqui, o que eles pensam? Baaná e Recabe. Eles pensam assim, olha, nós vamos agora para Davi e vamos mostrar que nós somos os caras. A gente matou o Isbosete, que era rival de Davi, mas Davi não era rival deles, de Isbosete. Então, quando ele é morto pelos seus próprios homens, Davi fica furioso. Então, esses dois homens cortaram a cabeça de Isbosete e trouxeram a Davi, pensando assim estar agradando ao rei de Judá. Mas Davi fica furioso e diz que eles mataram um homem justo em sua casa, deitado no leito, e por isso deveriam ser mortos, como eles fizeram a Isbosete. Ou seja, eles se deram mal pensando que estava fazendo alguma coisa assim, fazer uma média com o rei de Judá, e Davi não compactuou com a morte nem de Abner e nem de Isbosete. Ao total, Isbosete reinou durante 2 anos em Israel, e assim termina a trajetória de Isbosete, filho de Saul, rei de Israel. Eu fiz um artigo, vou colocar aqui embaixo, o artigo tem todas essas informações que eu acabei de falar também, tá? E aí você pode ir lá no nosso site www.cursobiblicoonline.com.br. Não se esquece de deixar aquele gostei, né? E de compartilhar com outros irmãos para a gente estar fazendo também vários outros estudos sobre cada um dos reis de Israel e dos reis de Judá. Tudo bem? Deus te abençoe. Peço que você ore por nós. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.